A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero José Roberto e eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você neste momento que está do outro lado, me ouvindo, aguardando uma resposta de Deus. E eu creio que através desta mensagem Deus vai falar contigo. Creia somente no nome de Jesus. E o tema dessa minha mensagem, crer em Jesus Cristo. Adão, Eva e os filhos de Israel são os grandes exemplos daqueles que conheceram a Deus e viram suas obras, mas não acreditaram em Deus e não confiaram em sua salvação. No Salmos 78, 22 fala sobre isso. E porque os filhos de Israel não acreditaram e confiaram em Deus, Deus jurou em sua ira: eles não entrarão no meu descanso. Também está lá no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 11. E toda aquela geração pereceu no deserto. Quando Adão e Eva não confiaram em Deus, eles perderam seu paraíso e entregaram toda a humanidade nas mãos de Satanás e do pecado. Em ambos os casos, aqueles que sabiam que Deus existia e viam suas obras poderosas não confiavam em Deus. O que significa que não acreditavam em Deus? Abraão não apenas acreditou em Deus, ele confiou em Deus. Por acreditar e confiar em Deus, ele se tornou herdeiro do mundo e o pai de todos os que creem. Lá em Romanos capítulo 4, verso 11, fala sobre isso. Seu exemplo nos mostra o que significa crer no Senhor. Deus encontrou em Abraão uma preciosa virtude justa que faltava tanto em Adão como em Eva e também nos filhos de Israel. Essa era a justa virtude, crer em Deus. A Bíblia nos diz que Abraão creu no Senhor e ele, Deus, isso lhe imputou como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Jesus falou aos seus discípulos que criam em Deus, dizendo: credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, verso 1. Esta foi a instrução para eles confiarem em Jesus Cristo, assim como confiaram em seu Pai. Se eles fizessem isso, não haveria limite quanto ao que Cristo poderia fazer neles. Acreditar em Deus é simplesmente acreditar no que Deus diz e confiar nele para cumprir sua palavra. Acreditar em Jesus Cristo é acreditar nas promessas que Deus deu a respeito de Cristo e confiar em Jesus para cumprir essa promessa em nós. Acreditar em Jesus também começa com a mesma revelação que Pedro expressou, dizendo a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Pedro sabia que Jesus era o Cristo prometido, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. A verdade de que a razão da vinda de Cristo foi para nos libertar do pecado é tão central para crer em Jesus Cristo que Jesus disse: Se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. João 8:24. No entanto, apenas 7 versículos depois, Jesus falou àqueles que acreditaram nele, dizendo: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Veja o contraste nestes versículos. Aqueles que recebem e creem em sua palavra serão libertos do pecado, mas aqueles que não creem nele morrerão em seus pecados.
Crer em Jesus não é apenas crer em uma doutrina, não é apenas acreditar que Jesus existe ou mesmo apenas acreditar que ele é o Filho de Deus. Aqueles que creem em Cristo confiam em Cristo. Eles confiam nele para cumprir tudo o que Deus prometeu que Cristo faria neles e sobre eles. Esta é a razão pela qual fomos enviados para pregar o Evangelho de Cristo. É a base para confiar em Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que fé é apenas acreditar em algo sobre Jesus. Isso não é fé, é ilusão. O Evangelho de Cristo, conforme registrado nas Escrituras, é a única base para a verdadeira fé. Paulo fala sobre confiar em Cristo, dizendo: em quem também confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Livro aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Até que ouçamos a verdade do Evangelho, não temos nenhuma base real para confiar em Cristo. É por isso que tantos crentes professos são arrastados pelas tempestades da vida, pela obra do pecado e pelos ventos do engano. Eles confundiram confiar em Cristo com confiar nas tolices e fábulas religiosas dos homens. Considere as promessas que eu listei abaixo dada àqueles que creem nele, em Cristo, que é acreditar no registro que Deus deu a respeito de Jesus Cristo e confiar em Cristo para cumprir essa obra em você. Todo aquele que nele crê não pereça. João 3,16. Crer em mim nunca terá sede. João 6,35. Aquele que crer em mim tem a vida eterna. João 6,47. Aquele que crer em mim, do seu ventre correrão rios de águas vivas. João 7,38. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. João 11:26. Todo aquele que crer em mim não deve permanecer nas trevas. João 12:46. Aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. João 14:12. Todo aquele que nele crê receberá a remissão, ou seja, a liberdade dos pecados. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Deu o poder, que quer dizer privilégio, de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. João 1:12. Que as bênçãos de Deus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo.